A obesidade infantil é uma preocupação cada vez maior para pais e médicos. Ela já é um dos maiores problemas de saúde pública em vários países do mundo, inclusive o Brasil. Olha só, uma pesquisa do IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde, mostra que 1 em cada 3 crianças brasileiras com idade entre 5 e 9 anos está acima do peso recomendado. É grave, né? A Organização Mundial de Saúde considera a obesidade uma epidemia mundial, causada principalmente pelos maus hábitos alimentares, pela falta de atividade física, mas quem está com a gente para falar sobre esse assunto é a nutricionista Tâmara Mesquita. Tâmara, seja bem-vinda de novo ao nosso Notícias do Bem. É sempre muito bom receber você aqui para a gente conversar sobre esses temas que são tão importantes na nossa vida, né? Olá, tudo bem? Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, Tâmara. Esse número da Organização Mundial da Saúde é assustador, né? 1 em cada 3 crianças brasileiras acima do peso. Exatamente, a gente vê cada vez mais aí aumentando esse número, né, de crianças obesas devido ao quê? Sedentarismo. Hoje em dia já não estimula as crianças a brincarem com atividades que elas gastem energia, e sim com videogame, celular. Então, tudo isso faz com que elas gastem menos energia e consumam mais alimentos industrializados, né? Os industrializados ruins. É verdade. E os alimentos industrializados ruins, infelizmente, estão fazendo parte da dieta de muitas crianças, até pela vida corrida dos pais, né, Tâmara? Exatamente, porque é muito mais fácil ele comprar coisas que a criança pode pegar ali pronto e comer do que ter que fazer. Então, essa é uma responsabilidade, na verdade, esse quadro e esse aumento do número de crianças obesas, adolescentes, é justamente a responsabilidade dos pais, não das crianças. Porque elas não podem ainda ter o poder de escolha, né? Elas comem o que está disponível a elas. Tá, só para a gente entender essa questão do sobrepeso, né? Quando é que a gente considera sobrepeso? A gente considera quando tem o IMC acima de 25, já tem um sobrepeso. Então, até 24,9 é normal. Para crianças e adolescentes, a gente utiliza o percentil, que joga esse valor numa curva, né? Então, o nutricionista, o médico, ele joga esse valor da criança, faz o IMC dela. O que é o IMC? É o peso dividido pela altura ao quadrado. E aí, jogando nessa curva que o próprio Ministério da Saúde deixa disponível, a gente consegue ver que percentil que essa criança, esse adolescente está e consegue avaliar se ele está em sobrepeso, qual grau de obesidade que ele se encontra. Entendi. E a partir daí, o tratamento é sempre com dieta e atividade física, né, Tâmara? Não tem outra saída para as crianças. Exatamente. Então, estimular que as crianças façam atividade física, melhor alimentação, mas não adianta a gente melhorar a alimentação só das crianças, porque elas vão consumir o que a família ali está consumindo, né? Então, os pais precisam se preocupar também em ter essa mudança no comportamento alimentar, para que a criança ela consiga também manter aí uma alimentação saudável. Pois é, essa questão da alimentação, na verdade, é uma questão de família, né? E as orientações, elas valem para a família toda, né, Tâmara? E quais são essas orientações? A gente fala sempre, né? Descascar mais, desembrulhar menos e tal, mas parece que fica mais... Evitar alimento processado, mas parece que às vezes é difícil colocar isso no dia a dia, né? Por que é tão difícil a gente mudar esses hábitos? Porque hoje nós temos um leque de opções desses alimentos industrializados. Então, devido à rotina muito puxada, as pessoas acabam preferindo esses alimentos. Por quê? Às vezes acontece de ser mais barato, dependendo do que você compra, o acesso é mais fácil, sem contar a composição desses alimentos, que faz com que o paladar fique viciado. Então, uma dica aí para quem quer fazer com que a criança consuma alimentos mais saudáveis, de repente a criança tem dificuldade, né? A família até tenta, mas a criança, o adolescente tem dificuldade, é colocarem eles para participar de algumas preparações. Então, pega algo que seu filho gosta bastante, procura uma receita mais saudável e cozinhe junto com ele. Isso é uma forma da criança, ela lidar ali com a comida, entender. Então, assim, ela fica, nossa, eu que fiz, eu quero provar, eu quero comer. Então, isso é uma forma de estimular a criança a comer mais alimentos saudáveis. Entendi. E aí, Tâmara, a preocupação com relação às crianças,
a gente pode dizer que é ainda maior, porque a gente já está vendo algumas crianças desenvolvendo doenças como diabetes, por exemplo, por conta dessa má alimentação, né? Exatamente. A obesidade, ela traz uma série de problemas, né? Diabetes, hipertensão, dislipidemias. Então, ela já cresce ali desenvolvendo algumas doenças. E as crianças já estão sujeitas a tudo isso também? A gente pensa assim, não, criança está meio gordinho e tal, está um pouco acima do peso, depois recupera, isso não vai fazer tão mal para a saúde. Não, né? Tem que cuidar desde sempre, né? Desde sempre, desde que nasce, na verdade, né? Na verdade, desde quando está na barriga da mamãe. Porque a alimentação da mãe vai interferir na vida dessa criança. Então, a questão do aleitamento materno é extremamente importante, porque é o primeiro contato da criança ali com o tipo de alimento é o leite. Ele não tem ainda preparo, né? Nem intestinal, nem digestório para conseguir absorver outro tipo de alimento. Então, o ideal é o aleitamento exclusivo até os 6 meses e permanecer, né, com a inclusão de outros alimentos até os 2 anos. Certo. Tamara, quando a gente pensa em cardápio, a gente pode fazer um cardápio único para a casa toda, para a família toda, ou as crianças têm necessidades diferentes? O cardápio pode ser o mesmo. As crianças, quanto os adultos, eles têm necessidade de comer esses alimentos, né? Que a gente sempre fala aqui, a comida de verdade. Então, sempre incluir frutas, sempre incluir verduras, um tipo de carboidrato que seja bom. Por exemplo, uma batata doce, um inhame, uma mandioca, uma batata inglesa, salada, né? Crua, os folhosos, verdes escuros. E aí, pela criança, às vezes, ter dificuldade, adolescente, de consumir esses alimentos, vale a pena fazer receitas que você inclui esses legumes e coloca um tipo de molho diferente, coloca um queijo, por exemplo, faz uma lasanha de algum legume, enfim, cria estratégias para a gente modular esse paladar, para que a criança consiga comer no dia a dia esses alimentos saudáveis. É verdade. Tem alguns pais já muito preocupados com essa questão, né, do que inserir nos primeiros anos de vida da criança. Então, assim, tem uma época correta para a inserção do açúcar, por exemplo, ou para a inserção de alimentos processados, ou para refrigerante, para chocolate. Melhor deixar isso mais para frente possível. Qual é a orientação, Tâmara? Quanto mais para frente, né, esse pai deixar essa criança consumir esses alimentos, melhor vai ser para a saúde dele. Sem contar que nos primeiros anos de vida é que vai definir muito da saúde dessa criança ali no futuro. Então, quanto mais ele demorar a incluir na vida do filho, melhor. E aí a dica é, claro que às vezes vai levar um filho numa festa ou vai ter algum encontro da família, às vezes é difícil controlar, né? A criança de consumir um brigadeiro, um bolo, alguma coisa do tipo. Então, o que seria interessante é justamente deixar para exceção, o que eu sempre falo para adulto, né? A mesma coisa com a criança, deixar para momentos específicos. É. Esse mais para frente possível tem uma idade ou não? Ou fica meio que no entendimento dos pais? Por exemplo, até os 4 anos eu consigo controlar isso. Não, eu vou oferecer açúcar a partir dos 5. Tem uma idade para as crianças ou não? Pelo menos até os 5 anos, não incluir esses industrializados, o açúcar, que assim, nos 4 primeiros anos de vida, até os 5, é que faz toda a formação ali intestinal, né? A gente fala que é como se fosse a digital do intestino. Então é muito importante o desenvolvimento dessas bactérias boas, né? Ter esse controle aí de bactérias boas e ruins no intestino. Então, até 5 anos é que faz essa digital aí, digamos assim, da saúde intestinal. Baita desafio, né? Para os pais, para os avós, porque dá uma vontade de dar chocolate logo com 1 ano e meio, né? Às vezes até os pais conseguem, mas aí vai para casa do vô, da tia, né? Estraga Acaba todo tudo. mundo fica, ai, que estraga tudo, porque fala, ai, que dó, ele não pode comer açúcar, não pode comer um docinho e não sei o quê. Então é um grande desafio, sim, né? Alguns pais até são criticados por isso, porque não querem expor os filhos a esses alimentos,
Mas é trabalhar isso no dia a dia, fazer com que as pessoas entendam que é para a saúde. Não é algo, nem a gente está falando de estética, nada disso. A gente está falando primeiro de saúde, que é o mais importante. É verdade. E tudo isso ajuda também a formar o paladar, Tâmara, porque assim, oferecer alimentos, oferecer verduras, legumes nessa primeira fase da vida faz com que fique mais fácil depois, quando a criança olha para o brócolis e fala assim, ah, não quero comer isso não. Fica muito mais fácil, porque ela já está sendo estimulada desde os primeiros anos de vida a consumir esses alimentos. E tem pessoas que eu atendo adultas que elas conseguem se lembrar. Falar, a minha mãe, por exemplo, não tinha o hábito de me dar folhosos, então hoje eu não consigo comer porque nunca fez parte da minha alimentação. Então é extremamente importante incluir isso desde os primeiros anos de vida, né? A partir dos 6 meses aí é que começa a incluir alguns alimentos. Temos que ficar de olho nas crianças, afinal de contas temos que cuidar da saúde desde sempre, desde cedo, né, Tâmara? Queria que você deixasse seus contatos pra gente, eu acredito que você fale disso também aí nas suas redes sociais, não só para as crianças, né, mas para os papais, para os vovôs, para as vovós, para os adultos, mas eu queria que você deixasse seus contatos aí e falasse, né, como é que você compartilha, como é que você tem compartilhado essas informações nas suas redes. Pode entrar no meu Instagram, que é @Tamara com TH Mesquita. Aliás, Nutri, esqueci do Nutri, desculpa. @Nutri, Tamara com TH Mesquita. Lá eu coloco vários posts, várias informações, vídeos, o meu dia a dia, com várias dicas. E também tem o meu site, que tem alguns e-books, com receitas, www.tamaracothmesquita.com.br. Boa, para facilitar, tá tudo aí na tela. @NutriTamaraMesquita com TH, tá ali também o site www.tamaramesquita.com.br. Tâmara, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. É sempre um prazer conversar contigo. Até a próxima, então. Eu que agradeço, até a próxima. Muito boa tarde para todo mundo.